Confesso pra vocês que uma das poucas meme coins que eu já tive na minha carteira foi a Pepcoin. E realmente no início, quando ela foi lançada, ela subiu várias vezes. Cortava um zero, que significava uma multiplicação de 10x. E quando eu fiz o meu primeiro 10x com o Pepe, eu simplesmente vendi tudo e ela continuou subindo, fazendo vários milionários, e um deles não foi eu. Mas nesse vídeo a gente vai fazer uma análise completa sobre esse projeto. Foi uma das primeiras meme coins que eu tive, que subiu absurdamente, para entender se ela ainda vale a pena, se a gente deve investir ou não numa meme coin, na Pepcoin, o que a gente tem como comunidade, possibilidade de crescimento, inclusive comparando algumas métricas ali com a própria Dogecoin, que é a maior meme coin que nós temos no mercado. Ela supera bastante ela em nível de descentralização, e eu vou mostrar aqui para vocês. Então aproveita que vai rodar a vinheta da Coinext para se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo. Bora! Pessoal, meu nome é Felipe e o meu canal é o Descomplica Cripto. A gente descomplica análises e investimento em criptomoedas, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a moeda do sapinho, a moeda verdinha, a moeda que é um dos melhores memes que nós temos no mercado cripto. E eu vou pedir o time da Coinext para compartilhar a minha tela, porque a Pepe é aquela moedinha que tem aquele sabor de deixar a gente milionário, só o sabor de milionário quando você investe nela, mas alguns traders conseguiram fazer essa façanha lá em 2024. Então, assim, há 1000 anos atrás, alguns investidores realmente ganharam bastante dinheiro com Pepe, mas hoje ela é a posição 45 do CoinMarketCap. Então tem muito a superar ainda. Tem várias outras meme coins no mercado cripto, mas ela é a quarta maior no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ela tem ali 5 casas de zero para poder ser derrubada. Lembrando que cada zero significa uma multiplicação de 10 vezes. Ela já tem todos os seus tokens distribuídos. Isso aqui é interessante quando a gente fala de meme coins, e geralmente é aquele supply absurdo, né? Aqui a gente já consegue identificar que nós nunca teremos Pepe a $1 por unidade, a não ser que todo o mercado cripto e toda a economia mundial fosse colocar todo o dinheiro em Pepcoin. Isso não vai acontecer. Já respondendo uma pergunta muito comum, né? Se vai chegar ou não a $1. Isso aqui nunca vai acontecer, a não ser que tenha dezenas e dezenas de queimas de tokens, né? Quando a gente vai no preço da Pepe, ela multiplicou muitas vezes, né? E se a gente for pegar aqui no preço da sua alta mais recente até o seu all-time high, a gente vai falar de uma multiplicação de quase 2000%, isso no espaço curto de tempo, de 42 semanas, que é o nosso tempo gráfico aqui. Como toda moeda meme, ela sobrevive de acordo com o volume da sua comunidade. A Pepe, ela não tem nada aqui, ela tem como comprar, você pode fazer um processo de bridge aqui vai falar do tokenomics, do roadmap, mas assim, ela não tem propósito nenhum, diferente da Shiba, por exemplo, que tem um projeto de DEX, ela tem um projeto de vários aplicativos dentro dela, ela tem a sua própria blockchain, mas a Pepe realmente é uma moeda muito meme, ela é muito memeável mesmo. Mas quando a gente vai no Twitter dela, como eu falei, né, a memecoin, ela é fundamentada por comunidade, tem quase 1 milhão de seguidores. Isso aqui, 763 mil seguidores. Mas a métrica que me deixa mais impressionado na Pepe é que ela tem 500 mil de holders, gente. 500 mil de holders de uma meme coin. E por incrível que pareça, isso aqui não isso aqui é comunidade, isso aqui são pessoas distribuídas comprando meme coin, ficando milionária com meme coin, surfando a onda das criptomoedas. Quando voltar a subir, as meme coins, elas são uma das primeiras que voltam a subir, mas aqui 500 mil de pessoas. Então realmente tem uma comunidade de holders muito forte. Inclusive o próprio Elon Musk já postou algumas coisas ali e colocou uma fotinha dele antigamente falando que os máximos, né? E colocou um meme coin ali de sapinho. Ele já deu algumas entrevistas falando da Pepe, né? Falando que o sapo é mais engraçado por ser uma meme coin.
Mas um ponto que eu quero trazer para vocês é isso aqui. Olha só que interessante. A gente vai comparar o top 25 da PEP, são assim, as 25 carteiras que tem mais meme coins, e aqui a gente também está considerando corretoras, então centraliza realmente, tem 25% desse percentual. E notem que 60%, deixa eu ver se eu dou um pouquinho mais de zoom só nessa pix aqui, ó. Aí, ficou bom, ó. 60% tá na mão do povão, tá na mão da comunidade. Isso aqui é uma métrica de distribuição muito interessante quando a gente observa uma meme coin, porque se a gente for olhar o mesmo processo, só que na Dogecoin, que é a maior meme coin, se a gente vem aqui no ranking das meme coins, a gente tem, ó, Doge, a Shiba que eu comentei, que inclusive tem vídeo aqui no canal falando da Shiba, que eu acho que é a meme coin mais interessante que a gente tem hoje, sendo que se pode ser interessante com a meme coin. A Pepe, ela tá aqui na 4ª posição das meme coins. Mas a Doge, que é essa primeira aqui, olha só isso aqui. O top 10, na verdade o top 13, né? As 13 carteiras com mais Dogecoin, elas possuem 46% do projeto. Se a gente for pegar o top 133, que é essa terceira linha aqui, olha só, eles possuem 70% das Dogecoins. Entendeu? Vou dar um pouquinho mais de zoom aqui, ó. 70% das Dogecoins. Sobrou só pouco menos ali de 30% pro restante da comunidade. O que não acontece na Pepe. A Pepe, ela tem ali mais de 59%, quase 60% de todos os tokens para a comunidade. Então isso aqui é uma métrica interessante, porque quando o mercado volta a subir, tem menos pessoas para despejar o token no momento de alta, querendo realizar lucro, então tende a subir um pouco mais. Então, quando o mercado reaquecer, que pode ser esse ano, pode ser ano que vem, em algum momento, novamente, a gente vai ter o mercado cripto subindo. A PEP, por exemplo, por causa dessa distribuição, ela tende a subir um pouco mais que a própria Dogecoin. Então, isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas se eu fosse investir em alguma Dogecoin, não seria a Doge. Comparando entre essas duas, seria a PEP, porque a gente tem métricas que, no final do dia, servem como sabor de fundamento pra gente entender se vale ou não a pena uma meme coin em detrimento da outra, né? Eu, particularmente, acho que nenhuma meme coin vale a pena, mas eu não posso negar a realidade de que realmente, em alguns casos, e principalmente quando o mercado acelera, quando o mercado fica aquecido, elas sobem. E eu não gosto de meme coin para manter na minha carteira, mas eu já ganhei dinheiro demais com meme coin. Você compra meme coin ali no início, espera 2, 3 semanas, o boom explode, você faz 5x, 10x, vai lá e vende, troca por Bitcoin e é maravilhoso. Se a gente pega aqui, por exemplo, a lista de milionários em 2026, com meme coins, a gente tem aqui, ó, o cara da Pepe aqui, ó, mais de 61 milhões que ele conseguiu com Pepcoin. Então, a gente tem dados on-chain que mostram que as pessoas realmente ganharam dinheiro com a Pepcoin. E eu já tive Pep na minha carteira, hoje eu não teria, mas se eu fosse ter uma meme coin para tentar aproveitar a alta do mercado, talvez eu teria a Shiba, e eu expliquei os motivos que eu teria Shiba. Vai lá num vídeo aqui no próprio canal da Coinext que eu faço a análise da Shiba para esse ano de 2026 e para os próximos anos. Tá muito interessante, é um vídeo que eu recomendo vocês assistirem demais. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, mas caso você queira investir em qualquer projeto de cripto, o link para vocês abrirem sua conta na Coinext está na descrição desse vídeo. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal da Coinext. Grande abraço e até a próxima.